Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Olá, pessoal! Vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês como que funciona o Theta Healing, que tanta gente me manda mensagem perguntando dessa técnica maravilhosa que eu trabalho há tantos anos. Então já tô aqui para dar uma explicação para vocês verem como é encantador esse mundo quântico, essas terapias quânticas que conseguem transformar toda a nossa realidade de uma forma assim quase que imediata. Então eu sempre gosto de trazer um pouquinho da explicação do Theta Healing. Como eu sou apaixonada pela física quântica, eu gosto de trazer a explicação que faz sentido para mim, que é como que eu vejo essas mudanças todas acontecendo no nosso corpo, no nosso campo físico, emocional, espiritual, mental, tá? Então, assim, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente pensa, são frequências que saem do nosso corpo e vão para o campo quântico, para a vida, para o universo. Essas frequências que a gente envia, elas vão encontrar com elementos na realidade que ressoam com ela, né? Através da lei da ressonância e através da lei do magnetismo volta pra gente. Então, você pensou, você sentiu, você acredita, você está enviando frequências o tempo inteiro. Essas frequências encontram com elementos que estão aí na vida e volta pra gente esses elementos. E como que esses elementos voltam pra gente? Em forma de pessoas, em forma de oportunidades, em forma de desafios, em forma de autossabotagem, de procrastinação, né? Depende do que você está enviando. Então, no máximo de 5 a 10% de tudo aquilo que a gente consegue alcançar, né, dentro da gente, dentro da nossa mente, é o nosso consciente, e de 90 a 95% é o nosso subconsciente. Mas é o nosso subconsciente que ele vai abrir as portas para as experiências que a gente vai viver na nossa vida. Porque depende do que a gente acredita, é o que a gente materializa, né? Mas a gente praticamente não sabe o que a gente acredita porque está quase tudo escondido no nosso subconsciente, dentro dos 90 a 95%. Então, o que é uma crença, né? Como é que é formado o nosso subconsciente? O nosso subconsciente ele é cheio de crenças, de programas, de hábitos, de memória. O que é uma crença? Uma crença é uma perspectiva que a gente tem da realidade baseado em uma experiência que a gente viveu. Só isso. E um programa é quando a gente está enviando, né? Lembra aquela explicação das frequências, das ondas? Um programa é quando a gente está enviando essas informações sem mais que ela passe pelo crivo da consciência. Então a gente só envia aquelas informações para a vida e aquilo que está voltando para a gente repetidamente. E como é que é formado o nosso subconsciente? Então o nosso subconsciente, as crenças, elas vêm de algumas formas, né? Então, a primeira delas são as crenças primárias, que é desde o momento da concepção, então quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, até o dia de hoje, mas principalmente dos 0 aos 12 anos, e o ápice é dos 2 aos 7. Então, tudo aquilo que a gente viu acontecendo repetidamente, que a gente ouviu repetidamente, que a gente presenciou, vai se transformar na verdade absoluta do nosso subconsciente e é essa informação que a gente está enviando para o mundo. Então, um exemplo dessas crenças primárias é quando uma criança nasce num lar onde os pais brigam o tempo inteiro. Se tem muita briga, para aquela criança, amor é igual a briga, amor é igual a conflito. Porque para toda criança os pais são Deus, né? Então, a cabecinha da criança, o cérebro dela até os 7 anos de idade, até os 5 principalmente, ele está completamente intacta, que é a onda que a gente usa para fazer hipnose. Então, é quando a gente está colocando informações dentro de uma pessoa. Então, imagina uma criança até os 5 anos, tudo aquilo que ela vai ouvir, principalmente da família, que é quem ela confia completamente, o subconsciente dela vai falar, ok, você é isso, ok.
Se você fizer isso, tá errado. Ok. Você tem que fazer isso. Ok. Ele está simplesmente absorvendo informações. Depois dos 7 anos que a gente começa a desenvolver a nossa parte crítica do cérebro, que é aquela que consegue filtrar e aquela que consegue rebater se ele acredita naquilo ou não, né? Outra forma que a gente pega a crença é na nossa carga genética. Então, assim, tudo aquilo que os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, tataravós passaram, sentiram, acreditavam, está registrado nos nossos genes e essa informação que a gente também está enviando para o campo quântico, para a vida. Então, as 7 próximas gerações, né, anteriores, elas são as mais fortes, mas na nossa parte supragenética, a gente alcança até 42, 47 gerações, o registro está feito lá dentro, mas a influência maior são as 7 gerações passadas. Uma forma que é simples a gente entender, se a gente pensar, nós como brasileiros, a maioria dos nossos bisavós, né, foram para o Brasil fugidos da guerra. Então tinha aquilo de que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, a vida é uma luta, a vida é uma batalha. Porque realmente naquela época, imagina, indo para um país novo, né, reconstruindo tudo, com certeza era uma luta, né, era uma batalha. E é isso que está registrado dentro da gente. E 90% dos brasileiros, né, trabalham muito para ganhar dinheiro. Mesmo que hoje já tenha toda uma inteligência financeira acontecendo, imagina que 90% nosso está mandando essas informações. Tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Quais os elementos que vão aparecer na nossa realidade? Oportunidades onde a gente trabalha muito para ganhar dinheiro. Outra forma que a gente pega a crença são as crenças históricas. Então, crenças que a gente traz de outra lá, do tempo e espaço, né? Lá do nosso passado ou do inconsciente coletivo. Então, isso pega para quem acredita em vidas passadas, a gente pode trazer essas crenças baseado em algo que a gente viveu ou baseado numa história que a gente participou e foi muito forte para o nosso espírito. E também o inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é uma egrégora. Quando muita gente pensa a mesma coisa, forma-se uma egrégora de crenças. Então, se a gente pensar em grupos, né? As mulheres, quais as crenças das mulheres? De muitas. Todo homem trai, né? Homem é tudo igual. E por aí vai, né? A gente também pega as crenças religiosas, as crenças culturais, de raças, crença das doenças. Então todas as doenças elas também formam egrégoras, né? Então imagina que tem uma egrégora lá, né, de crenças, elas estão enviando aquelas frequências. No momento que a gente gruda nela, que a gente conecta com ela e aquilo é uma verdade pra gente, a gente está enviando as mesmas frequências e o que vai voltar pra gente serão coisas parecidas, tá? E um outro tipo de crença que a gente pode trazer são as crenças da alma, né? Que aí vai pegar toda a extensão da nossa alma, passado, presente, futuro, entre vidas, vidas paralelas, tudo aquilo que a nossa alma já passou e que foi de uma forma muito profunda na época da gestação também. É como se ela pegasse aquilo numa verdade bem profunda. E normalmente elas mexem muito com a gente, essas crenças, elas são muito, muito fortes, né? E o nosso corpo, ele sabe de todas elas. Então o nosso corpo, através do Theta Healing, através do teste muscular, ele consegue responder se nós temos aquela percepção da realidade ou não. Só que o nosso corpo, ele consegue responder pela gente, pelo nosso tataravô, pela gente há 30 vidas atrás, ou por uma crença do inconsciente coletivo que a gente comprou, da nossa família, de vários lugares. O nosso corpo sempre vai responder pra gente, principalmente pro terapeuta, se a gente acredita naquilo ou não. Se a gente acredita, quer dizer que a gente está mandando aquelas informações para o campo quântico. Então eu vou ensinar para vocês como que vocês podem ver se vocês têm determinada crença, determinada perspectiva da realidade ou não, tá? E vai ser através do teste muscular ou da kinesiologia. Vou mostrar para vocês. Então vamos lá para o teste muscular.
eu vou ensinar para vocês o pêndulo, que eu acho que quando a gente faz online é o mais usado, né? Mas existem mais de 240 formas do nosso corpo responder o que é verdadeiro para ele e o que não é verdadeiro para ele, tá? Vou mostrar o pêndulo. Então, com o pêndulo, se vocês ficarem, se eu deixar meu corpo bem solto, fechar os olhos e falar sim, 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 meu corpo vai para frente. Não, 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 não. Meu corpo vai para trás. Meu nome é Fernanda. Meu nome é Fernanda, meu nome é Fernanda, meu nome é Fernanda. Meu corpo vai para frente. Meu nome é Nathalie, meu nome é Nathalie, meu nome é Nathalie. Meu corpo vai para trás, tá? Eu tenho 40 anos. Eu tenho 40, eu tenho 40, eu tenho 40. Eu tenho 81, eu tenho 81, eu tenho 81. Não. Mas o interessante disso é que o nosso corpo não vai responder só pelos 10%, baseado naquilo que a gente acredita com o nosso consciente. O nosso corpo ele vai responder pelos 100%. E é aí que a gente consegue descobrir o que está dentro do nosso subconsciente. Então, muitas vezes, o cliente ele pensa uma coisa, mas o corpo dele vai falar uma coisa completamente diferente. Porque, na verdade, aquilo está registrado lá e muitas vezes não é dele realmente, né? Que nem se eu pergunto a crença para algum cliente, eu mereço ser feliz? O cliente, né, ele vai pensar, é claro que eu mereço. A maioria das pessoas são o quê? Super legais, super queridas, super do bem, então merecemos muito ser feliz. Mas a maioria das vezes, né, muitas vezes, não, eu não mereço ser feliz, né? Porque faz de conta que esse cliente tenha um tataravô que foi pra guerra, matou um monte de gente, aí no final da vida ele super se arrependeu e achava que ele não merecia ser feliz. Aí essa crença vem na carga genética. Então toda vez que for para ter um grande momento de felicidade, tá lá 90% do corpo do cliente enviando a mensagem para o universo: eu não mereço ser feliz. E aí, autossabotagem, procrastinação, um monte de processos podem começar a acontecer. Então, com o Theta Healing, a gente consegue encontrar quais as crenças que estão presas no subconsciente da pessoa e qual é o lado bom dela, né? Porque sempre tem um lado bom para cada perspectiva de vida que a gente tem. E a gente consegue mudar automaticamente, instantaneamente, essa crença. Como que a gente faz isso? O terapeuta, ele faz uma conexão com a grande divindade e lá a gente vai para um plano onde eu costumo falar que é a mente cósmica da grande divindade. Então, é o processo da cocriação antes de todos os átomos se unirem, né? Antes de das moléculas se tornarem átomos. Então a gente faz como se fosse uma ascensão. A gente chega nesse plano através da onda teta e da nossa projeção da consciência, e lá a gente faz todos os comandos necessários para que aquelas frequências enviadas elas sejam paradas. E aí a gente traz uma nova informação para cada célula do corpo da pessoa para que ela possa começar a enviar uma nova frequência. E o corpo da pessoa responde no mesmo tempo. Então, o que o corpo da pessoa estava respondendo que ela tinha antes, imediatamente, depois da gente ressignificar aquilo, o corpo da pessoa ele responde que não, que agora ele não tem mais aquilo. E tem várias coisas que a gente consegue trabalhar no Theta Healing que são assim incríveis. Eu vou falar um pouquinho delas. A gente consegue também curar uma alma partida. Então, quando alguém passou por uma situação muito traumática, é como se a nossa essência ela ficasse com rupturas, né? E a gente consegue então reparar essas rupturas. A gente consegue enviar amor para o neném quando ele está dentro do útero, quando a mulher está grávida ou não. A gente consegue voltar no espaço-tempo e fazer um healing no neném, né, em nós mesmos. A gente consegue levar aquilo para o útero
gerações passadas, gerações futuras. A gente consegue fazer o divórcio energético entre quando a gente acaba com alguém, né, num relacionamento. Muitas vezes o nosso subconsciente não sabe que a gente acabou, né? Então a gente fica sonhando muito com a pessoa e tudo aquilo que a gente viveu com outra pessoa fica reverberando dentro da gente. Então muitas vezes a gente pode acordar sonhando com a pessoa, ou a pessoa vem na nossa cabeça sem parar, porque o nosso subconsciente não se desfez e nem a nossa essência ainda não está completamente separada. Então a gente consegue fazer o divórcio energético, a gente consegue fazer a ativação da alma gêmea, sendo relacionamentos, ou alma gêmeas profissionais, almas gêmeas de grandes amizades e por aí vai. Assim, tem coisas maravilhosas que o Theta Healing ele consegue trazer pra gente. E hoje o Theta Healing já está praticamente no mundo inteiro, ele já é ensinado nas escolas, na Índia, nos hospitais do Japão, porque a gente consegue retirar radiação que estão nos nossos corpos. A gente consegue tirar essas radiações assim em 5 segundos. Radiação de celular, radiação de televisão e um monte de coisa, micro-ondas. A gente consegue descobrir o porquê que uma doença está reverberando no cliente, aonde que começou um processo de depressão, como que aquela doença pode estar servindo o cliente, porque algumas vezes a doença está nos servindo, né? Claro, não conscientemente, claro, mas no subconsciente. Então faz de conta que uma criança, os pais estavam sempre trabalhando. Aí essa criança ficava doente, toda a atenção voltava para elas. E aí pronto, ficou saudável, todo mundo trabalhando de novo, né? Aí o que acontece? Fica doente de novo, toda a atenção de novo. Aí ficou saudável, todo mundo trabalhando. E terceira, quarta vez que o subconsciente vê toda a atenção vindo quando a pessoa tá doente, já gravou. Para eu me sentir cuidada, para eu me sentir amada, é só ficar doente. Então todas as vezes quando aquela pessoa estiver passando por um processo de solidão, de estar se sentindo sozinha ou de precisar estar amada, o corpo dela vai automaticamente ficar doente, né? Então a gente consegue trazer informação para o corpo daquela pessoa que ela sabe qual é a sensação de ser amada, de ser cuidada, de ser querida, estando completamente saudável, sem precisar passar pelo processo de desenvolver uma doença. Então isso é um pouquinho do Theta Healing, né? A gente consegue ter um pouquinho dessa técnica maravilhosa que vem ganhando tantos e tantos corações. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que eu tenha conseguido explicar de uma forma simples o que é pra mim essa técnica maravilhosa que é o Theta Healing, tá bom? Um super beijo. Para marcar uma consulta, se vocês sentiram no coração, eu faço presencial aqui na Austrália, na Gold Coast, ou online. A gente consegue marcar online, que funciona da mesma forma, tá bom? Um super beijo. Om Gam Ganapataye